Fala meus alunos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo iremos aprender a resolver questões de verdades e mentiras. Vamos lá. Olha só, temos aqui uma questão e o primeiro passo é tentar identificar o assunto de verdades e mentiras. A questão de número 1 diz o seguinte: quando a mãe de Alisson, Bosco, Carlos e Daniel chega em casa, verifica que seu vaso preferido havia sido quebrado. Interrogado pela mãe, eles fazem as seguintes declarações. Vou ter declarações aqui de Alisson, tenho a voz de Alisson, tenho a voz de Bosco, tenho a voz de Carlos, tenho a voz de Daniel. E o comando da questão vai dizer: sabendo que 3 mentiram, e pergunta quem quebrou o vaso. Primeira informação que vocês têm que ter certeza, que é uma questão que trata de verdades e mentiras, tá aqui a chave, ó. Ele diz no comando, o elaborador da questão mostra pra gente que existe 3 pessoas dessas, 4, Alisson, Bosco, Carlos e Daniel. Ele afirma, diz que 3 mentiram. Então, para eu resolver essas questões de verdades e mentiras, eu tenho que seguir alguns passos. Eu tenho aqui, ó, a dica é o seguinte: seguir 3 passos. Primeiro passo, qual é o primeiro passo? Eu tenho que construir uma tabela simples, que dá ali para a gente chegar a uma ideia do que é, de quem é que está falando a verdade e de quem é que está falando a mentira. O segundo passo é justamente colocar o total de colunas para cada personagem, bem tranquilo. Já o terceiro passo e o mais importante é você tentar encontrar uma oposição. Essa oposição vai estar ligada a uma acusação. Alguém vai acusar outra pessoa de mentiroso. Sempre esses personagens terão valor lógico, né, trocado. Como é que fica? Voltando aqui na questão, olha só. Eu vou ter que criar uma tabela. A minha tabela é bem básica, bem simples. Eu vou fazer aqui uma tabela. Vocês fazem aí um retângulo, bem simples. Fazer aqui um retângulo. Pronto, fiz aqui um retângulo. Vou traçar uma linha ao meio. Aqui uma linha ao meio. E vou fazer uma quantidade de coluna para cada personagem dado no meu problema, certo? Se observar aqui, tem um Alisson, Bosco, Carlos e Daniel. Então eu tenho 4 personagens, eu vou colocar 4 colunas. Pronto. Tenho aqui 4 colunas, 1, 2, 3, 4. Eu vou colocar só as iniciais de cada personagem. Eu tenho aqui Alisson, vou colocar o A representando o Alisson. Eu tenho o B representando o Bosco. Eu tenho o C representando o Carlos e eu tenho o D representando o Daniel. Olha só a informação importante que eu disse aqui no terceiro passo. Eu tenho que encontrar alguém que está acusando outra pessoa de mentiroso. Circula essa palavrazinha aqui, mentiroso, e vamos olhar no enunciado. Quem é que está chamando o outro de mentiroso? Olha só o que disse aqui a voz de Daniel. Daniel disse o seguinte: claro que Bosco está mentindo. Então circula essa palavra, que essa informação aqui é a mais importante. É o terceiro passo. Primeiro passo, construir a tabela, já construí. Segundo passo, fazer a quantidade de colunas para cada personagem. E agora o mais importante é descobrir uma oposição de ideia. Se eu confirmar o que Daniel está me dizendo, se eu disser que é verdade, então Bosco vai estar mentindo. Isso aqui eu não tenho uma garantia. Eu não sei ainda quem está falando a verdade e quem está mentindo. E se eu disser aqui na situação de Daniel que ele está mentindo, então o que Bosco está falando aqui é verdade, porque Daniel está mentindo. Então se ele está dizendo que Bosco está mentindo, então isso aqui é uma verdade. Então a fala de Bosco aqui é verdade. Então, para eu garantir isso aqui, eu não sei quem é que está falando a verdade, mas eu sei que entre Bosco e Daniel, aqui é Bosco e Daniel que estão se acusando. Daniel aqui está acusando Bosco de mentiroso. Então, entre Bosco e Daniel, eu vou ter uma verdade e uma mentira. Não sei quem é que está falando a verdade, nem sei quem está falando a mentira. Então, entre Bosco e Daniel, vai ter um mentiroso e vai ter um que está falando a verdade. Sempre vai ter um valor lógico oposto, tá certo? Agora o mais importante é essa parte aqui, ó, o comando da questão. O comando da questão me garante que existe 3 pessoas mentindo. Entre Bosco e Daniel, eu já sei, ó, que existe um mentiroso. Não importa, para a gente aqui
quem é o mentiroso. A questão não pergunta quem é o mentiroso e quem é que está falando a verdade. Ele só, simplesmente a questão pede quem quebrou o vaso. Então, se existe 3 mentirosos, entre Bosco e Daniel tem um mentiroso, então eu tenho certeza que Alisson aqui também mente e também que Daniel, Carlos também mente. Então eu tenho a certeza aqui com essas duas informações, ó, relacionado a Alisson e relacionado também a Carlos. Eu vou analisar o que Alisson falou e o que Carlos falou. Eu vou lá em Alisson. Alisson é a primeira informação. Então Alisson disse o quê? Mãe, Bosco foi quem quebrou o vaso. Ele disse, né? Mãe, foi Bosco que quebrou o vaso. Só que isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira. Então, se é mentira, eu não vou confiar no que Alisson disse. Eu não vou confiar no que ele disse. Por quê? Porque ele está mentindo. Ele não está falando a verdade. Se ele falasse a verdade, se Alisson falasse a verdade, a gente já descobriria quem foi que quebrou o vaso. Mas ele mentiu. Então, se ele mentiu para a mãe, então não foi Bosco que quebrou o vaso. Tá certo? Agora eu vou analisar a fala de Carlos. Tá? Aqui é a fala de Carlos. Pronto. Analisar a fala de Carlos. Carlos mentiu. Aí Carlos disse o quê? Mãe, sou inocente. Então ele está mentindo. Se ele está mentindo, o contrário aqui da informação de inocente é porque ele é o culpado. Então quem quebrou o vaso foi justamente Carlos. Resposta correta, letra C. Ok? Vamos fazer mais um exercício. O exercício aqui de número 2 é o mesmo texto. Ó. Eu deixei aqui o mesmo texto entre Alisson, Bosco, Daniel, Carlos e Daniel. Temos as mesmas informações e a mãe quer saber também a quem quebrou o vaso. O que muda do exercício número 1 e do exercício aqui número 2 é justamente isso aqui. Ó. No exercício de número 1, a informação que tinha no comando da questão era que os 3 mentiram. É que eram os 3 mentiram. Na questão de número 2, eu garanto, o comando da questão está garantindo que existem 3 pessoas falando a verdade. Vamos lá, vamos para o passo a passo. Primeiro passo, constrói a tabela. Fazer aqui uma tabela bem básica. Faço lá um retângulo. Coloquei aqui o retângulo. Pronto, tranquilo. Vou traçar uma linha ao meio. Vou colocar a quantidade de colunas relacionado a cada personagem. Eu sei aqui que eu tenho 4 personagens. E agora eu vou colocar cada letra de cada personagem para cá. Então a primeira aqui vai ser o A de Alisson. A segunda vai ser o B de Bosco. A terceira o C de Carlos. A quarta aqui o D de Daniel. Pronto. Da mesma forma como fizemos no exercício anterior. O terceiro passo é encontrar uma informação que alguém vai acusar o outro de mentiroso. Então, entre Daniel e Bosco, realmente existe um mentiroso. Ó. Eu não sei quem é, mas Daniel disse à mãe dele que, claro que Bosco está mentindo. Então, sempre eu vou colocar desse jeito, ó. Verdade ou mentira, né? Mentira ou verdade. Mentira ou verdade. Não sei quem é que está falando a verdade. Pouco importa. Entre os dois, entre Bosco e Daniel, vai ter um mentiroso e vai ter uma pessoa que está falando a verdade. Não sei quem é, mas o comando da questão me garante que existe 3 pessoas falando a verdade. Se já tem uma que fala a verdade entre Bosco e Daniel, o que me resta com garantia, com certeza, é que tem mais 2 pessoas que falam a verdade. Justamente as 2 pessoas que faltou, Alisson e Carlos. Pronto, a partir desse momento que eu preenchi a tabela, eu vou fazer análise das vozes do que foi que cada um disse. Vou analisar o que disse Alisson. Pronto, tá aqui o que disse Alisson. Alisson disse à mãe dele: mãe, o Bosco foi quem quebrou o vaso. Alisson fala o quê? Verdade. Aí eu pergunto a vocês: quem foi que quebrou o vaso? Então a voz de Alisson aqui já é uma garantia de a gente chegar ao resultado. O resultado foi o que Alisson disse, que fala a verdade. Então, Alisson disse o quê? Mãe, Bosco quebrou o vaso. Então, a resposta correta é Bosco, que a pergunta perguntava quem foi que quebrou o vaso. Mas, professor, analisando o que Carlos disse, ó, Carlos disse também verdade. O que foi que Carlos disse?
Carlos disse, mãe, eu sou inocente. Então isso é verdade, não precisa analisar porque a gente já chegou no que queria. O comando da questão perguntava quem foi que quebrou o vaso. Então quem quebrou o vaso foi justamente o que Alisson disse que fala a verdade, que foi Bosco, tá certo? Questão de número 3. A questão de número 3 vai dizer o seguinte, né? Certo dia, Pedro entra em casa com seus amigos. Tem aqui os amigos de Pedro, né? Que é Bruno, tem o valor aqui de Bruno, Márcio e Luiz. Bruno, Márcio e Luiz. Tem aqui Pedro também, né? Eles passam pela sala onde está sobre a mesa um bolo de Clara, mãe de Pedro. Tinha feito para o aniversário da filha. Minutos depois, Clara passa pela sala e vê que o brigadeiro que estava em cima do bolo tinha desaparecido. Ela chama imediatamente os 4 meninos e pergunta quem roubou o brigadeiro do bolo. Cada um disse o seguinte. Então, eu também tenho aqui várias informações. Eu tenho que saber se essa questão é ou não de verdades e mentira. Então eu não vou analisar primeiro aqui a voz do que cada um falou. Eu vou procurar saber aqui no comando da questão. O comando da questão diz o seguinte, sabendo que um deles mentiu, pronto, tá aqui a informação chave, então já sei que é uma questão de verdades e mentira, porque no comando ele já me trouxe aqui dizendo que um deles mentiu e os outros disseram a verdade. Posso concluir que, pronto, toda vez que eu pegar uma questão de verdades e mentira, eu tenho que fazer uma tabela. Qual é a tabela? A tabela é justamente essa daqui, ó. Faço lá uma tabela simples. Faço um retângulo, bem tranquilo. Tá aqui o retângulo. Traço uma linha ao meio, vou colocar colunas para cada personagem. Eu tenho aqui, Márcio, Pedro, Luiz e Bruno. Foi o que ele disse, né? Pedro, Bruno, Márcio e Luiz. Então, para cada personagem, eu vou colocar uma coluna, 4 colunas. Pronto. Agora eu vou colocar para cada coluna uma letra representando um personagem. Tenho aqui Pedro, vou colocar o P. Tem o Bruno, vou colocar o B. Tem o Márcio, colocar o M. E tem o Luiz. Pronto. A partir de agora, eu fiz o primeiro passo, foi construir a tabela. O segundo passo foi justamente colocar as colunas de cada personagem. Agora o terceiro e mais importante passo é justamente encontrar uma informação onde alguém vai acusar o outro de estar mentindo. Olha para cá, olha o que Bruno disse, ó. Bruno disse que Luiz mentiu. Pronto, essa informação aqui é justamente o meu terceiro passo. É o que vai decidir para mim onde eu vou começar a análise dos outros personagens. Então eu já sei que entre Bruno e Luiz existe um mentiroso. Quem é o mentiroso? A questão não pergunta. A questão não perguntou quem é o mentiroso. Eu só sei que entre Bruno e Luiz vai ter um que fala a verdade e o outro que mente. Eu não sei quem é, só faço colocar aqui, ó. É duvidoso, mas uma garantia que eu sei é justamente isso, que se Bruno fala a verdade, o Luiz aqui vai mentir. E se Bruno mentir, o Luiz fala a verdade. Não vou analisar os dois, a voz dos dois, ó. Eu vou analisar a voz de Pedro ou de Márcio. E ele disse aqui no comando da questão, sabendo que um deles mentiu. Pronto, o que mentiu está entre Bruno e Luiz. Não analiso nem Bruno nem Luiz. O restante, ó, os outros disseram a verdade. Pronto, tá aqui para Pedro e para Márcio, verdade. O que é que eu faço? Analiso a fala de Pedro e analiso a fala de Márcio. Entre essas duas falas aqui que eles relataram aqui, vai chegar a pessoa que pegou o brigadeiro, tá certo? Olha só, o que foi que Pedro disse? É verdade, ó, o que Pedro disse. Pedro disse, não fui eu. Pronto, não cheguei ainda à pessoa que ele está pedindo. Quem foi que pegou o brigadeiro? Vamos analisar o que Márcio disse, ó. Márcio disse, foi Bruno quem pegou o brigadeiro. Isso aqui é verdade. Eu pergunto a vocês e a questão pergunta que eu posso concluir. Eu posso concluir quem foi que pegou o brigadeiro. O que Márcio disse foi Bruno, ó. Bruno quem pegou o brigadeiro. Então, Bruno, quem pegou o brigadeiro, está aqui na letra A, ok?
Questão de número 4. A questão de número 4 diz o seguinte: Paulo, Lucas, Sandro, Rogério e Vitor são suspeitos de terem furtado a bicicleta de uma pessoa. Aí lá na delegacia, eles vão dizer o seguinte: tem as informações de Vitor, de Sandro, de Rogério, de Lucas e de Paulo. Aí eu vou olhar no comando da questão. Sabes que apenas um deles mentiu. Pronto, já sei que a questão trata de verdades e mentira. O que é que eu tenho que fazer? Primeiro passo, criar minha tabela. Como é que eu faço minha tabela? Faço lá um retângulo. Pronto, tá aqui meu retângulo. Vou colocar uma linha ao meio. Pronto, uma linha no meio. Vou contar quantos personagens tenho. Ó. Eu tenho Paulo, tenho Lucas, tenho Sandro, tenho Rogério, tenho Vitor. Tenho 5 personagens. Então, minhas colunas da minha tabela vai ter 5 colunas. Ó. Eu tenho uma, tenho duas, tenho 3, tenho 4 e tenho 5. A partir de agora é só colocar as letras de cada personagem. P para Paulo, L para Lucas, S para Sandro, R para Rogério e V para Vitor. Pronto. A partir de agora, o que é que eu tenho que fazer? O terceiro passo é tentar encontrar aquela informação principal. Entre duas pessoas, um vai estar acusando o outro de estar mentindo. Olha para as informações, tenta identificar aonde tem essa informação primordial. Olha para aqui o que Paulo disse, ó. Paulo termina dizendo que Sandro é um mentiroso. Pronto, essa informação é referente ao terceiro passo, que é onde a gente vai chegar à conclusão de quem furtou a bicicleta, tá certo? Então, entre Paulo e Sandro existe um mentiroso, não sei quem é. Aí eu pego lá para Paulo, vou colocar que ou ele está mentindo ou ele está falando a verdade e vou olhar lá em Sandro, ó. Entre Sandro e Paulo existe um mentiroso, não sei quem é, pouco importa. A questão não perguntou quem está falando a verdade e quem está falando a mentira. Apenas ele perguntou quem furtou a bicicleta. Não vou analisar entre Paulo e Sandro. Vou analisar quem? As outras pessoas. E a informação do comando da questão diz o seguinte: ó, apenas um mentiu. Entre Paulo e Sandro, já sei que existe um que mentiu. Então eu posso garantir com certeza que os outros 3 participantes suspeitos de ter furtado a bicicleta falaram a verdade. O que é que eu tenho que fazer? Analisar a voz de Lucas, vou analisar a voz de Rogério, vou analisar a voz de Vitor para chegar ao autor do furto. Vou lá em Vitor, ó. Não vou lá em Vitor. Pronto, Vitor está aqui, ó. Vitor é o primeiro, a informação, primeiro ponto. Vitor fala a verdade. Tá aqui, ó, Vitor. Pronto. O que foi que Vitor disse? Vitor afirmou que não tinha sido nem ele, nem Rogério. Eu pergunto a vocês, eu consigo concluir quem foi o autor do furto? Vitor só me disse isso. Vitor afirmou que não tinha sido nem ele, nem Vitor, nem Rogério. Acabou. Vou passar para outro que me garante. Sandro eu não vou analisar, porque Sandro está naquela ideia do mentiroso, ó. Verdade ou mentira, tá aqui entre Sandro e Paulo. Entre Sandro e Paulo eu não analiso. Vou analisar o que disse Rogério. Rogério disse o seguinte, ó. Lembrando que Rogério falou a verdade, ó. Rogério falou a verdade. Então Rogério disse que tinha sido Paulo. Eu pergunto a vocês, Rogério não fala a verdade? Fala. Então se ele fala a verdade, chegamos o que queríamos na questão. Rogério disse que tinha sido Paulo. Então a resposta correta foi Paulo. Mas professor, eu tenho que analisar o que Luiz disse? Tem que analisar o que Luiz disse, ó. Olha lá, que Luiz não, né? Lucas disse o seguinte, aqui está Lucas, ó. Lucas disse a verdade também. Então Lucas disse ter sido Paulo ou Vitor. Então só com o depoimento de Lucas eu não consigo concluir. Ele fala a verdade. Mas aqui ó, ele disse que pode ser Paulo ou pode ser Vitor. Mas a informação de Rogério foi o suficiente para garantir quem foi que furtou essa bicicleta. Tá certo, pessoal? Então, com essas explicações, com essa análise do passo a passo, vocês conseguem resolver
cerca de 80% das questões de verdades e mentiras. Então espero ter ajudado vocês. Se gostou aí do vídeo, deixa aí seu like. Espero vocês na próxima aula. Bons estudos e rumo à aprovação.